Muito bom dia. Nós temos visto essas manifestações que está ganhando proporções mundiais devido à morte pela polícia de um homem lá nos Estados Unidos, e que isso tem levado protestos pela Europa. E aqui no Brasil, já faz algum tempo, já faz até mais de ano, em que os protestos não cessam. Nós somos uma sociedade que é alimentada pelo ódio. E aqui o ódio são dos dois lados. Todo mundo defende a democracia. Todo mundo defende a liberdade. Se você andar um pouquinho na história, você for para o século XVIII, quando teve na Europa, e especialmente na França, onde foi mais forte o movimento iluminista, em que, em especial, a burguesia protestou e, de certa forma, financiou os movimentos. E as palavras são bonitas. O iluminismo se baseava basicamente em um tripé. E que quando nós ouvimos, ele é muito bonito. Liberdade, igualdade e fraternidade. Na realidade, o que nós vemos em todo o Brasil, vamos ficar aqui com o Brasil, é uma alimentação por partes de partidos que estão sempre por trás destas coisas, para que o país entre em um tumulto social. Mas o que a Bíblia fala dessas coisas? O que a Bíblia diz destas coisas? São muitos os textos que nós encontramos na Bíblia. O próprio Jesus um dia falou, vieram perguntar dele se era lícito pagar o imposto. Então ele pede de alguém uma moeda e perguntou o que estava escrito na moeda. Qual era a esfinge da moeda? E alguém disse assim, César. Ele disse, então dá a César o que é de César. César tinha direito de cobrar imposto. Mas eu quero ler o texto do apóstolo Paulo recomendando a Timóteo, e a orientação de Paulo era para que Timóteo ensinasse isso às igrejas que estavam sendo formadas. E Paulo diz assim para Timóteo: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Texto de 1 Timóteo, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, antes de qualquer coisa, comece pela oração. Ele diz, olha, a oração você deve colocar diante de Deus para pedir a orientação de Deus. Porque é Deus que dá as respostas para nós. E ele diz, olha, que orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade. E nós não temos sabedoria de orar pelas pessoas que exercem autoridade sobre nós. Nós nunca oramos, ou quase nunca oramos pelo chefe nosso imediato. Nós nunca oramos pelo prefeito, pelos governadores, pelos presidentes. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para Timóteo, por que deveriam orar por essas pessoas? Ele diz aqui, olha, para que eles tenham uma vida pacífica. Para que eles tenham uma vida pacífica. Uma vida pacífica, nós podemos dizer que é uma vida de bem-estar interior, de paz interior. Mas antes dele falar da vida pacífica, no final do versículo 2, ele diz assim, para que tenha uma vida tranquila.
Aqui nós podemos pensar em tranquilidade de você, do governador, dos governantes, não terem perturbações externas. Não terem perturbações externas. Como eu disse para vocês, essas palavras vindas do iluminismo, e o mundo já deveria ser outro se a gente seguisse essa prática. Mas quando você vê a liberdade, a burguesia estava querendo a liberdade econômica. E isso resultou no que hoje se chama o liberalismo econômico. Ou, de uma forma que nós possamos compreender melhor, a globalização econômica. Uma outra coisa que se defendia era a igualdade e a fraternidade. Isso daí foi o pano de fundo para que surgisse o comunismo e o socialismo. Comunismo, tudo em comum. Socialismo sem ter sociedade de classe. Todo mundo igual. Essas coisas, elas são muito bonitas, realmente na teoria. Mas a verdade é que o ser humano, ele nunca quer ser igual ao outro. O ser humano, ele sempre acha que ele merece ser o chefe, que ele merece ser o líder. Desde lá da escola, o aluno, ele quer tirar uma nota 10, mas não quer que ninguém tire. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza. Então não adianta nós ficarmos brigando por liberdade, por igualdade, por fraternidade de homens, porque não vem. Do ser humano não vem nada dessas coisas. E nós temos que ter cuidado nesse tempo, porque como eu disse para vocês, uma alimentação do ódio. Há uma alimentação do ódio. Então a Bíblia, ela recomenda que, olha, antes orem. Você não encontra em nenhuma parte da Bíblia, faça panelaço, faça arruaça, faça protesto. Você não encontra isso. Porque se você acredita que a troca de um homem pelo outro vai mudar a sua vida, você está errado. Você está equivocado totalmente. Porque só quem tem poder de dar liberdade, de dar igualdade e dar fraternidade é quando Deus nos alcança por Jesus e muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa realidade. Nenhuma liberdade, nenhuma igualdade e nenhuma fraternidade ela virá se não for pelo Senhor. O apóstolo Pedro, ele tratando também destas coisas, o apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta, no verso 17 do capítulo 2, ele diz o seguinte: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Quando Jesus ele estava sendo julgado e ele foi levado a Pilatos. E Pilatos começou a interrogar Jesus e Jesus não respondia. Então Pilatos olha para ele e diz assim: por que você não fala? Pois eu tenho poder para mandar lhe crucificar ou para mandar lhe soltar. Jesus disse para ele o seguinte: olha, você não manda em nada, você não tem poder nenhum. O poder que você tem é ordenado por Deus. Então Jesus disse para Pilatos: olha, existe um domínio maior, um poder maior que está sobre você. É por isso que o apóstolo Pedro diz para a gente honrar o rei, porque dessa forma nós também tememos a Deus. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós queremos fazer os nossos protestos, as nossas insatisfações sem consultar Deus. Mas a orientação de Paulo aqui primeiro é o primeiro texto que nós lemos de 1 Timóteo. Ele diz: olha, orem, levem esses problemas a Deus,
para que Deus possa cuidar. Deus sabe, mas Deus quer que nós coloquemos essas dificuldades, esses momentos de tensões para Ele. Então Ele manda orar. Primeiro para que esses homens, eles tenham sossego de espírito, para que possam tomar decisões corretas. E depois, que esses homens tenham sossego externo, para que esses homens tenham também uma mente sossegada para tomar decisões corretas. E ele encerra no versículo 3 dizendo o seguinte: porque isto é agradável a Deus. Toda autoridade, ela é constituída por Deus. Toda autoridade vai prestar conta daquilo que faz. Da mesma forma, você pode não concordar muitas vezes com aquilo que o seu pai faz, ou com aquilo que o seu pai deseja que você faça, a forma como ele conduz a família. Mas o mandamento bíblico, e que Jesus citou esse mandamento, diz: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vivas muitos anos sobre a terra. Honrar é respeitar. Honrar é ter deferência. E quando Pedro diz honre ao rei, Pedro não diz faça arruaça, se revolte. Mas nós devemos orar por estas pessoas. E é um tempo de clamar ao Senhor pelas autoridades, para que eles tenham sabedoria e, primeiro de tudo, que eles tenham o temor do Senhor, que Deus possa falar ao seu coração que eles estão colocados ali para o bem comum, para o bem da sociedade. Por isso, ore pela liderança, ore pelo seu chefe, o seu chefe de trabalho, o seu companheiro de trabalho. Muitas vezes nós temos dificuldade de crer nessas coisas e nós achamos que até o nosso colega de trabalho, ele é o nosso concorrente. E a gente vê isso até nas igrejas às vezes. Mas o concorrente da igreja não é outra igreja ou não é outro irmão. Mas o concorrente da igreja, a serviço de Satanás, são os bares, os locais de prostituição, os locais de venda de drogas, essas coisas todas. Nesse dia, clame ao Senhor. O mundo precisa de lideranças que temam ao Senhor. E seja submisso às autoridades. E antes de reclamar do seu chefe, coloque essas coisas diante de Deus, porque Deus é o Senhor de tudo. Um dia de paz a todos.